Nosso filme de hoje começa com uma cena mostrando os arredores da cidade de Gainesville, Geórgia, em 1863. Tá chovendo muito. A caravana do exército segue pela estrada, quando um homem, usando um chapéu preto e uma capa, surge no seu caminho. Com um sorriso pela metade, tá faltando alguns dentes. Ele se apresenta como amigo da Confederação. Os soldados cumprimentam amigavelmente, pedem que ele saia da frente para poder liberar a passagem. Mas o homem de chapéu sabe que eles estão transportando um carregamento de ouro para o general Lee e afirma que só sairá do caminho depois que o ouro for entregue a ele. Quando os soldados se recusam, o homem saca duas submetralhadoras Uzi equipadas com mira laser e abre fogo. Em segundos, todos os guardas estão mortos e os cavalos fogem em pânico. Amigo dos confederados. O nosso filme de hoje se chama Time Cop, de 1994. Agora nós vamos diretamente para Washington. Em 10 de outubro de 1994, começou a reunião do Comitê de Supervisão de Operações Secretas do Senado. O jovem político George Spota entra na sala e é recebido pelos senadores que o aguardam. O tema da discussão vai ser o Dr. Hans Kleindust, o ganhador do Prêmio Nobel que ajudou o governo no programa espacial e que nos últimos 20 anos tem trabalhado secretamente em pesquisas sobre viagem no tempo. Os senadores demonstram ceticismo no início, mas o George afirma que o bom doutor realmente conseguiu. Depois disso, os senadores passam a escutar com mais atenção. Spot explica os detalhes e afirma que não é possível viajar para o futuro, pois ele ainda não foi criado, mas sim é possível voltar no passado. No entanto, há um problema. Mudanças feitas no passado podem ter um impacto catastrófico no presente. Ele explica que seria extremamente perigoso viajar ao passado para matar, por exemplo, Hitler, pois os eventos futuros mudariam completamente, e isso poderia levar à queda da humanidade. Eles precisam estabelecer uma agência secreta para poder policiar a viagem no tempo e evitar mudanças na linha temporal. A agência vai ser chamada de Comissão de Aplicação do Tempo, Time Enforcement Commission, a famosa TEC, e o seu primeiro comandante vai ser o oficial Matuzak, do Departamento de Polícia de Washington. Os senadores expressam preocupação sobre o impacto financeiro do projeto e como ele vai afetar a economia atual. No entanto, George argumenta que essa não é a prioridade no momento, pois já escutou intervenções temporais 10 dias atrás. A CIA frustrou uma venda de armas para terroristas. O que tornou esse caso diferente foi o fato de que a compra foi feita com lingotes de ouro datados de 1863 e carimbados como propriedade dos Estados Confederados da América. O ouro foi testado e autenticado. A viagem no tempo pode dar origem a um novo tipo de crime, então eles não podem se dar ao luxo de agir devagar. Eu acho que isso parece com aquela besteira do programa Guerra nas Estrelas. Mas o jovem senador Aaron Macomb não pensa assim e concorda em presidir o comitê da supervisão. Uma bela jovem chamada Melissa Walker estava parada perto de uma boutique de relógios em um shopping. Um jovem se aproxima dela e diz: "O tempo nunca é suficiente para satisfazer uma mulher." A Melissa responde se virando e beijando o jovem. Ele é o seu marido, Max Walker, um policial do metrô de Washington. Enquanto passeiam pelo shopping, o Max percebe um ladrão de patins arrancando a bolsa de uma senhora idosa. Ele se antecipa e bloqueia o caminho do ladrão, erguendo o pé diante do rosto dele. "É melhor me mandar daqui." Isso. Sem escolha, o ladrão devolve a bolsa à idosa, que sorri e agradece ao Max. Ele olha pra cima e vê dois homens de aparência suspeita observando ele de perto. Mas quando se vira novamente, eles já desapareceram. O Max se junta à esposa e eles continuam andando pelo shopping. A Melissa pergunta: "Vai aceitar o emprego? Essa tal de CPT é perigosa?" O Max diz brincando que, de qualquer forma, não ganha vida assando biscoitos. Um homem com uma arara no ombro se aproxima deles e oferece para tirar uma foto. A Melissa convence o Max a tirar a foto, dizendo que ele vai olhar para ela com muita frequência. Como nós vemos depois, a garota estava totalmente certa sobre isso. É de madrugada, tá chovendo lá fora. A Melissa e o Max estão fazendo amor na sua casa aconchegante à luz de velas. Uma tempestade se forma durante essa noite e eles estão deitados na cama. A Melissa quer contar algo ao Max, mas é interrompida por uma ligação telefônica que o Max precisa atender urgente. No trabalho, o seu colega ficou doente e o Max precisa substituí-lo. Ele veste seu uniforme de policial e a Melissa fica bem feliz porque ela estava prestes a contar algo muito importante a ele. O Max diz para ela relaxar e apenas esperar por ele, prometendo que vão conversar quando ele voltar.
Quando Max sai da casa, é imediatamente atingido no rosto com a coronha de uma arma. E em seguida, um bandido chuta, jogando ele da varanda. A Melissa vê tudo isso e grita, mas outro bandido agarra os seus cabelos e arrasta de volta para dentro da casa, fechando a porta atrás dele. 2 bandidos se aproximam do Max. São os mesmos homens que ele viu no shopping. Eles começam a espancar o Max e depois atiram nele. O Max se recupera e abre a sua camisa, revelando um colete à prova de balas por baixo. Ele corre para onde a sua esposa está gritando, mas nesse momento a casa explode. Max olha para sua casa em chamas e percebe que a sua amada esposa pereceu no incêndio. Wall Street, 1929. Esse aqui é o período do colapso do mercado de ações. Perto de um arranha-céus, tem um corpo de um homem que se jogou pela janela. Um homem chamado Lyle Atwood entra no prédio. No escritório, ele tira um jornal datado de 2004, com um resumo do mercado de ações. Em seguida, ele liga para um homem chamado Ross e pede que ele compre 100 mil ações de uma empresa deficitária chamada Middle State Oils. Ele assegura ao Ross que as coisas para a empresa vão mudar com certeza. Nesse momento, um portal se abre na sala, e o Max Walker sai dele. Lyle e Max costumavam ser parceiros na Tech, até que Lyle se corrompeu e começou a usar a posição para conseguir obter lucro próprio. Enquanto conversam, Lyle discretamente aperta o botão de alarme sob a mesa. Então 2 seguranças entram na sala, e um deles se prepara para enfrentar o Max no estilo clássico de boxe inglês. Saiba que eu lutei 10 rounds com John Sullivan. O Max o derrota rapidamente. Eu vi Tyson derrotar Spinks na TV. Outra segurança pega uma luminária do chão para tentar enfrentar e dar golpes perfeitos do Van Damme, mas o Max desvia do golpe de maneira bem estúpida, porém bem espetacular. Morrer assim não é o estilo do Van Damme, sabe? Então, o Max nocauteia o segurança com um golpe na virilha. Lyle saca sua arma e começa a atirar descontroladamente, mas logo fica sem munição. Max tenta descobrir para quem Lyle trabalha, e descobre que é para o senador Macomb, que estava pretendendo se candidatar à presidência e precisa de dinheiro para sua campanha eleitoral. Max pede ao Lyle que testemunhe contra o senador, mas o Lyle se recusa, preocupado com a sua família. Walker não tem escolha a não ser levá-lo de volta ao seu tempo. O Lyle implora para que o Max o deixe morrer ali no passado. Caso contrário, o senador vai matar toda a sua família. Depois disso, Lyle se joga pela janela e Max pula atrás dele. No ar, o Max ativa o seu dispositivo de viagem no tempo. Um portal se abre diante deles e ambos desaparecem. Meu pai eterno. Ao chegar de volta ao seu tempo, Lyle é imediatamente levado ao julgamento, acusado de viajar no tempo com a intenção de alterar o futuro. As acusações se agravam por sua posição como oficial da polícia do tempo. No entanto, Lyle não diz nada em sua defesa e ele é sentenciado à morte. O ex-agente é imediatamente enviado de volta para 1929, onde completa o seu destino fatal, caindo sobre um carro estacionado. Pobre coitado. Washington, 2004. Aqui o trabalho na sede da Tech estava a todo vapor. Uma comissão liderada pelo senador Macomb entra na sede para verificar como os fundos do projeto estão sendo gastos. Um funcionário da Tech rapidamente vira o alvo de dardos, revelando uma foto do Macomb com dardos cravados na sua testa. Aaron Macomb vê Walker e diz que já ouviu muito sobre ele. Ouvi falar muito do senhor, senador. Então Macomb o convida para se juntar a eles, pois ele quer saber sobre a última missão. Enquanto conversam, o Max revela que sabe para quem Lyle trabalhava, e Macomb, com cinismo, pergunta por que o homem ainda não foi preso. Perdi a testemunha. A comissão discute sobre um homem chamado Parker, que desenvolveu um chip supercondutor único, agora utilizado pela Tech. O senador Macomb perdeu uma enorme quantia de dinheiro quando desistiu de trabalhar com ele pouco antes da obtenção da patente. Agora o senador quer encerrar o projeto da Tech, explicando que poderia ser desastroso se um homem entrasse em contato com a sua versão do passado. Além disso, há o perigo representado por agentes desonestos como Lyle Atwood, que podem ser tentados a permanecer no passado. Por isso, Macomb fará o que for necessário para fechar o projeto. No carro, o assistente do senador diz que eles não têm fundos suficientes para a campanha, mesmo com os obtidos através das viagens ao passado. Macomb fica furioso e bate com a cabeça do assistente contra a janela do carro, quebrando seu nariz. Em seguida, ordena que ele não diga nada o que não podem fazer, mas apenas informe o valor necessário para manter a campanha ativa.
Lawrence diz que eles precisam de 50 milhões de dólares. Esse é exatamente o valor que o Macomb perdeu por conta do agente Walker. E agora, ele decide se livrar dele. O Max estava no seu local de trabalho, olhando para a foto do Macomb, quando o agente Matuzak se aproxima para falar com ele. Ele é o seu chefe, mas também um bom amigo. O Max aprende com ele que o Macomb é um homem muito perigoso. Atwood acusou ele. Tá de sacanagem? Walker quer investigar e expor o Macomb. Ele olha pra foto tirada no shopping e se enfurece ao perceber que ele não pode quebrar a lei e voltar pra salvar a sua esposa, enquanto esse canalha faz fortuna alterando o passado. O Matuzak alerta o Max. O filho da mãe é candidato à presidência, pelo amor de Deus. Ele então convida o Max para jantar na sua casa, mas o Max se recusa. Em casa, o Max assiste a um vídeo da sua esposa, que já decorou de trás para frente. Ele dorme, mas, de repente, sente a presença de um inimigo. Ele abre os olhos a tempo de desviar de um choque elétrico. Ele começa uma luta de facas entre o Max e um asiático que se parece com Liu Kang. Usando uma toalha, Walker segura a mão do agressor e consegue dominá-lo. Enquanto Max tenta descobrir quem os enviou, outro capanga pega a arma de choque, aponta para o Walker, mas o Max usa o primeiro atacante como escudo. Juntos, eles caem no chão, derrubando o galão de água. A água se espalha pelo chão, e quando alcança os pés do outro invasor, o Walker salta para cima da mesa da cozinha com seu característico movimento de abertura de pernas. Quando o atacante descarrega sua arma de choque, a eletricidade atinge ele através da água. Nesse momento, a agente da Tech, Fielding, aparece na casa do Max e se aproxima para ver o que aconteceu. Ela foi designada como a sua nova parceira para poder testar a sua integridade. O Matuzak explica a Max que Fielding trabalhará com ele porque há poucas pessoas que ainda podem confiar, e o Max não tem escolha a não ser aceitar. Eles entram em uma máquina do tempo equipada com potentes motores a jato. Apertam os cintos e voltam no tempo. Os parceiros chegam no ano de 1994. É domingo, 9 de outubro, e Fielding comenta que amanhã é o seu aniversário. Mas vê se não faz besteira e vai visitar você mesmo, tá? Mas Fielding gostaria muito de ligar para si mesma e dizer para não dormir com o Bob Morgan, o que foi uma completa decepção. Max e Fielding chegam na cena, perto do prédio da Parker Macomb Data Link Systems. Walker carrega a arma e entra no edifício. Fielding se posiciona do outro lado, aguardando o sinal dele. Dentro do prédio, Jack Parker e o jovem Macomb discutem sobre o seu novo chip. Macomb afirma que a empresa estava prestes a falir e pede ao Parker que devolva o seu dinheiro. O Parker entrega a ele o cheque e diz que encontrou um investidor que acredita na empresa. O jovem Macomb estava prestes a desistir da parceria, mas nesse momento o Macomb do futuro surge do portal com seus capangas e avisa sua versão mais jovem para não aceitar o cheque e não desistir do chip, que vai render bilhões de dólares no futuro. O velho Macomb ataca o Parker e estava prestes a atirar na sua cabeça, mas o Walker aparece e ordena: se afasta dele! Porém, a Fielding aponta a arma para a cabeça do Walker. Ela é a agente traidora que trabalha para o Macomb. Os capangas do Macomb capturam Max, e o senador atira e mata Parker. Ele estava prestes a fazer o mesmo com Walker, mas ele se liberta e uma troca de tiros começa. O Macomb mais velho diz ao seu eu mais jovem que a empresa agora pertence a ele. Ele entrega um envelope com orientações sobre como administrar o negócio. Depois de derrotar os capangas, Max tenta resolver as coisas com Macomb, mas Fielding se coloca no seu caminho. Macomb se prepara para ativar o módulo de retorno, mas Fielding suplica. Sem querer levá-la consigo, o impulsivo Macomb atira nela primeiro, dando ao Walker tempo para escapar. Em seguida, ele retorna ao futuro. Walker também volta ao seu tempo e fica perplexo com o que ele vê. Matuzak diz: Você teve sorte de voltar, estão se preparando para desmontar a pista. A empresa que produz os chips agora pertence ao Macomb. Ele estava muito à frente nas pesquisas eleitorais e quase todos mudaram pro lado dele. Um cara chamado Parker e a Fielding. Mas o Matuzak não sabem quem ela é e não há registros dela no banco de dados. De alguma forma, Max consegue convencê-lo de que eles eram amigos antes do Macomb intervir no passado. Matuzak acredita nele, mas não entende como o Macomb conseguiu viajar para o passado sem que soubessem. Eles descobrem que o primeiro protótipo da máquina do tempo não foi destruída, e com ele, Macomb se tornaria o único viajante no tempo. O protótipo nunca foi desmontado. Então, ao romper a segurança, eles tentam enviar o Walker de volta no tempo. Os seguranças dispararam contra o Matuzak, que estava tentando ativar a máquina. Dois guardas imprudentes ficam bem na frente da saída dos motores a jato. Eles atiram no Matuzak, mas ele ainda consegue alcançar o controle e ativa o interruptor.
o motor começa a funcionar e o Walker parte para 1994. Walker lê o relatório policial para descobrir em qual hospital Fielding está. Ele a encontra e pede para ela testemunhar contra o Macomb. Ela concorda, mas Walker diz que o banco de dados do ATEC não tem nenhum dado sobre ela e nunca teve, o que deixa Fielding perplexa, pois ela fez treinamento na ATEC por 6 anos. Eles precisam de alguma prova da existência da Fielding, então Walker vai ao laboratório para pegar o seu sangue. No laboratório, ele encontra o exame de sangue da sua esposa, que dizia que ela estava grávida. Ele pega o sangue da Fielding e retorna ao quarto, mas ela já estava morta, porque os capangas do Macomb injetaram alguma coisa na veia dela. Ele corre pro shopping para avisar a sua esposa. Lá ele encontra a jovem Melissa, mas os capangas do Macomb os vê. O Max, de 2004, e a sua esposa conseguem escapar, e ele lhe conta sobre a viagem no tempo. Ele insiste que quer ajudá-la, mas não diz que ela será morta naquele dia. Naquela mesma noite, na casa do Walker, a Melissa desce as escadas e encontra o Max mais velho, que pergunta se ela contou ao Max jovem que estava grávida. A Melissa responde que ele não deu a ela chance, e o Max mais velho pede que ela suba e mantenha o Max jovem lá, a todo custo. Os capangas do Macomb estão ali. A missão deles é matar o Walker, pois se não fizerem isso, nunca poderão voltar ao passado. Os capangas atacam Walker quando ele sai pela porta, mas dessa vez é o Walker mais velho, que lida com os bandidos com facilidade. Então, ele é ajudado por seu eu mais jovem, que derrota o restante dos capangas. Os dois Walkers derrotam todos os capangas do Macomb, embora o último deles, o grandão, ainda consiga nocautear o Max jovem, justo antes do Max mais velho matá-lo. O Walker mais velho vai até o quarto onde o Macomb de 2004 havia feito a Melissa de refém. Há uma bomba na casa e o Macomb estava pronto para se explodir junto com o Walker, porque sabe que seu eu mais jovem vai sobreviver e ele vai se tornar o presidente. Claro, usando todas as suas instruções. Mas o Max mais velho previu isso e atraiu o Macomb de 1994 para casa. Ele aparece de repente atrás do Walker. A Melissa acerta o Macomb na virilha e consegue se libertar, mas o Macomb atira no ombro. Então, o Max empurra os dois Macombs juntos, e devido ao paradoxo, eles se fundem em uma massa sangrenta contorcida antes de desaparecerem para sempre da existência. Eles precisam sair dali, pois a casa estava prestes a explodir. O Max jovem deita no gramado, e o Max mais velho tira a Melissa da casa e a coloca ao seu lado. O Walker retorna ao seu tempo e vê que o seu amigo Matuzak estava vivo e estava bem. Ele nem se lembra da troca de tiros com seguranças. Walker pergunta sobre o senador Macomb e descobre que, há 10 anos, ele cancelou todos os seus compromissos e desapareceu sem deixar nenhum rastro. Fielding passa por ali, e Max lhe diz que Bob Morgan ainda estava esperando por uma segunda chance. Fielding sorri, mas estava completamente confusa, pois nem conhece o Max. Quando o senador criminoso desapareceu, uma nova linha do tempo surgiu. Quando Max chega na sua casa, um menino de 10 anos corre até ele, chamando-o de pai. E então, a sua esposa Melissa o cumprimenta com um sorriso, como há 10 anos aconteceu. Ela quer contar algo novo. Bom pessoal, esse aqui foi o meu resumo de Time Cop, e eu fico imaginando quantas pessoas caíram na armadilha quando eu chamei a Tech-9 lá no começo de uma submetralhadora Uzi. Eu sei, coisinha besta, mas quem percebeu, percebeu. Se você gostou do meu resumo, por favor, deixa seu like aí e se inscreve no meu canal. Eu também preparei mais resumos para vocês assistirem clicando nessas imagens. Muito obrigado por assistirem e até a próxima.